Falamos essa semana toda sobre a Humanae Vitae, né? Essa encíclica do Papa São Paulo VI, ele que hoje é santo, canonizado por João Paulo II, e que trouxe, né, essa encíclica sobre a regulação da natalidade, né, sobre que o casal católico, cristão, né, no matrimônio deve enxergar, como deve enxergar a regulação da natalidade, né, uma encíclica de 1968, e que traz, né, de forma clara, verdadeira, que a Igreja é contrária aos métodos anticoncepcionais artificiais. É isso mesmo. A Igreja não aprova anticoncepcional, preservativo, DIU, laqueadura, vasectomia. Todas as pessoas que vão por esse caminho estão contrárias ao que diz este documento, né? Esse documento é claro. O Papa é claro para nós. Então, nós fizemos um estudo, eu estou só relembrando, porque hoje é o último dia, concluindo, né? Por que a Igreja é contra? Porque a Igreja é aberta à vida. E os meios contraceptivos não naturais, os meios contraceptivos artificiais de barreira, eles transformam o sexo em algo simples e puramente para o prazer, né? E a consequência dessa contracepção foi a degradação da moralidade, né? O sexo se tornou algo imoral hoje, né? Só prazer, 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 prazer. E isso fez com que a infidelidade, com que a mulher se tornasse um objeto, né? Com que o sexo se tornasse essa promiscuidade que a gente vive. Estamos aí vivendo isso, né? Além do mais que os métodos contraceptivos hormonais fazem mal para o aparelho circulatório da mulher, né? Faz com que a mulher tenha problema circulatório. E ninguém fala nisso, né? Ninguém fala, por exemplo, que pode ter uma embolia, pode ter um AVC, uma mulher que toma anticoncepcional. Ninguém comenta isso, né? Que os métodos como o DIU e outros são métodos abortivos, né? Eles matam já o ovo fecundado, já matam, né, o óvulo depois de fecundado. Já é um pequeno fetozinho, já é uma vida ali e matam ele. Então, por isso a Igreja é contrária, né? E também porque o ato conjugal para a Igreja, ele tem dois significados que são inseparáveis e que não podem haver nada fora deles, que é unitivo e procriativo. Então o sexo no casamento ele é para unir o casal e para transmitir a vida. Mas a Igreja também tem dois motivos para quais os casais podem não ter filhos ou não ter por um período, que é motivo de saúde e motivo financeiro, né? Nós falamos disso também na semana passada até, né? Dois motivos de saúde e motivo financeiro. A família está com problema de saúde ou está com problema financeiro, ela pode não ter filhos naquele momento. Mas então é meio contraditório, pode parecer. Porque não aceita nenhum método contraceptivo, não aceita anticoncepcional, camisinha, não aceita nada disso. Mas diz que em alguns momentos não pode ter filho. Como que faz então? Esse é o tema que nós vamos falar agora, né? Esse é um pouquinho do que nós vamos dizer agora. Por quê? Porque tem um jeito, uma forma lícita, pura, natural e eficaz de espaçar uma gravidez. Aqui o Papa diz assim, lá no número 16, na página 20 da encíclica, diz assim: a Igreja é coerente consigo própria, quando assim considera lícito, ou seja, permitido, o recurso aos períodos infecundos, ao mesmo tempo que condena como ilícito o uso dos meios diretamente contrários à fecundação, né? Ou seja, a Igreja deixa que os casais usem métodos naturais que olham os períodos fecundos e infecundos. Aí diz assim embaixo, né? É verdade que em ambos os casos, ou seja, olhando os períodos fecundos e infecundos, o casal, né, os cônjuges, estão de acordo na vontade positiva de evitar a prole, de evitar um filho, por razões plausíveis, procurando ter a segurança de que ele não virá, né, de que o filho não virá. Mas é verdade também que somente no primeiro caso, no caso dos períodos infecundos, né, eles sabem renunciar ao uso do ato conjugal. Eles sabem renunciar ao uso do ato conjugal nos períodos fecundos, quando por motivos justos a procriação não é desejável. Dele usando depois os períodos anegésicos, ou seja, infecundos,
como manifestação de afeto e como salvaguarda da fidelidade mútua. Procedendo assim, eles dão prova de amor, verdade e integralmente honesto. Bom, você falou aí umas palavras difíceis, fecundo e fecundo. Vamos na prática desse negócio. Existe na mulher, no organismo da mulher, os períodos férteis e os períodos inférteis, ou seja, os períodos que ela está fecundando, os períodos que ela não está fecundando. Então, existe em toda a mulher, né? Fala assim, não, mas deve ser muito. Não. A mulher, ela ovula normalmente uma vez por mês, uma vez de alguns dias. Ou seja, tem os períodos, né? O mínimo é 28, tem mulher que é muito, mas ela ovula poucos dias no seu ciclo menstrual. Né? Poucos dias quantos? Poucos. Na verdade, ela ovula mesmo um dia. Um dia ela está ovulando, um dia. Só que se tem relações sexuais antes ou poucos dias antes, poucos dias depois, há o risco de mesmo ela ovulando só um dia, ela poder fecundar e ter um filho. Então, mas como que nós vamos saber disso? Né? Então, existe um estudo que foi feito por um australiano chamado Dr. John Billings, né? E a sua esposa, a doutora Evelyn Billings, que estudaram os sinais que o corpo da mulher dá quando ela está em período fértil, em período de fecundação. E os sinais que o corpo dá em períodos infecundos, períodos não férteis. Eles fizeram um estudo e criaram um método natural chamado método de ovulação Billings. Vou pedir para escrever aí embaixo, método de ovulação Billings. Por que eu pedi para escrever? Você vai no Google e você vai digitar isso no Google e você vai ver que existe esse método. É um método onde a mulher aprende a conhecer o seu corpo e conhecendo o seu corpo ela sabe quando ela está fértil, quando ela está infértil. E aí o método ensina regras, por exemplo, de dias que podem ter relação, de como que você vai cuidar daquilo ali para que não engravide, para espaçar a gravidez. O método diz isso, né? Eu uso esse método há 12 anos, conheço centenas de casais que usam e ele é extremamente eficaz. Ah, mas tem que ficar dias sem ter relação sexual? Sim, mas não mata ninguém não. E não é muito dia não. Vou dizer para você com toda sinceridade, tem gente casada que fica muito mais dias sem ter relação sexual do que pessoas que usam o método. É um método que vai ajudar a saúde da sua esposa, que vai ajudar a vida sexual do casal, né? A gente atende casais, a gente ensina o método para casais. Quantas vezes a gente ensinando o método para um casal, o casal abandona a pílula, abandona outros métodos contraceptivos, começa a usar o método Billings, a qualidade da sexualidade do casal aumenta. Por quê? Porque não tem mais hormônio nenhum na mulher, a mulher está desintoxicada, ela não está sob ação nenhuma de nenhum hormônio, não tem nenhum preservativo atrapalhando ali aquele ato, ele é totalmente natural e livre. Né? E fora que, como a pessoa vai aprender o método, ela vai aprender a conhecer o seu corpo, os sinais que o seu corpo dá. E isso provoca no casal diálogo, conversa sobre sexo, sobre sexualidade, coisa que casal não fazem. Então, esse é o método mais eficaz que o Papa cita aqui. Né? Ah, mas isso é a tabelinha, isso aí não funciona não. Não é a tabelinha. A tabelinha é outro método. A tabelinha faz conta, tantos dias o método Billings não é a tabelinha. Não é. Tem muitos vídeos no YouTube sobre o método Billings. Vá lá e assista. Você vai ver que não tem nada a ver com tabelinha. Nada a ver. Nada a ver. É outra coisa. E olha, a Organização Mundial da Saúde, ela colocou o método Billings com 98 ponto alguma coisa de eficácia. 98% de eficácia. Nem a pílula chega a um número tão grande. Por quê? Porque a pessoa, quando usa o método bem usado, que ela sabe usar, que ela se conhece, ela vai ter filho quando ela quiser. Né? Ela vai ter filho quando ela achar que está na hora. Isso é fato. Eu tenho 4 filhos, todos os meus 4 filhos a gente sabia e queria que eles viessem naquele momento. E quando a gente não quer, né? Por exemplo, a minha filha mais nova já está com quase 10 meses. Nós não tomamos nenhum remédio, não usamos nenhum preservativo até hoje. A gente sabe que não está na hora de engravidar. Então, quando tiver, nós vamos ter o filho. Tá bom? Então esse é o método Billings. Ah, mas por que o meu médico não fala desse método? Porque não estuda na faculdade. Porque não fala nos congressos. Por quê? Porque é um método gratuito. Ele não tem dinheiro. Competir com a indústria farmacêutica, o método Billings não dá conta. O seu médico, nos congressos, na faculdade, ele estuda
muita coisa sobre contracepção, principalmente aquilo que as indústrias farmacêuticas querem vender. Infelizmente, é a verdade e a realidade. Mas a verdade nos convence. Pesquise, conheça. O método Billings pode mudar a sua vida e pode te fazer estar em comunhão, em obediência ao que a igreja nos ensina. Deus abençoe você e até segunda-feira.